Bem-vindo ao podcast Conecta Mais. Aqui você se desenvolve e se inspira com as experiências dos nossos convidados. Eu sou Georgia Noronha, estou aqui com uma pessoa super especial e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ela. Mas antes de falar dessa pessoa, eu vou pedir para vocês seguirem nosso canal, clicarem aí no sininho de notificação para vocês serem notificados dos próximos episódios e acompanharem aí as atualizações, novidades. E também compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. Se vocês acharem interessante, compartilhe. Ela é uma pessoa muito interessante, vocês vão adorar. Ela é nutricionista, é especialista em emagrecimento e saúde do intestino. Foi nutricionista nas clínicas de saúde da Fiat Veículos. Veio para o Espírito Santo, lá de Minas, né? Isso aí. Veio para o Espírito Santo para gerenciar o setor de nutrição do Vitória Parte Hospital, com atendimento de mais de 200 pacientes por dia. Nossa, é muita gente, hein? É muita gente. Eu estou aqui com a Eliane Nunes. Prazer, seja bem-vinda, Eliane. Ai, prazer é todo meu pelo convite, muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui e compartilhar conhecimento, porque quem me conhece sabe, é o que eu amo fazer, transformar vidas. Bacana. E antes também da gente começar nosso bate-papo, eu quero te presentear. Ai, que chique! Aqui todos os nossos convidados são presenteados. Oh, gente, que chique, obrigada. É um presente da Confino Já para posso você. abrir? Pode abrir. Ai, que emoção. Deixa eu abrir do lado de cá. É um presente da Confino para você e eu sei que você gosta. Amo. Ai, que chique. Então, aí, ó. Ai, gente, esse é meu preferido, de tomate. Amo. Ai, que delícia. E o antepasto, delicioso. Tudo que a nutricionista gosta. Ó, pronto, lanchinhos saudáveis. Então, vamos conversar sobre lanchinhos saudáveis? Vamos aproveitar para falar sobre isso? E eu trouxe aqui também uns lanchinhos para a gente degustar, que parecem bons, eu não sei, mas... Estou até com medo, porque ela é nutricionista, né? A gente compra as coisas achando que está abafando, né? E eu comprei esses 3 produtos. E nós temos também aí o Confino, que é um produto sem conservante, é um produto todo natural, ele tem azeite, você vê que ele tem bastante azeite. Azeite é saudável. Tem um pouquinho de sal, não é muito sal. Sal também é saudável. Seu então benefício. Confino pode comer à vontade, né? Confino pode. Joia. E esses produtos aqui, doutora? Você então, que pode? É o famoso parece saudável, mas não é. Quando nós vamos comprar produtos industrializados, né, aquele famoso produto que a gente vai abrir, a gente precisa analisar a lista de ingredientes, a famosa lista de ingredientes. Se tem, né, ingredientes do bem, ingredientes saudáveis, está tudo certo, sem problema, né? Esse aqui é uma banana passa, né? Ela tá aprovada, a lista de ingredientes só tem banana. Ok, é o que a gente está querendo comer. Deixa eu abrir aqui para ver como é que é essa banana. Pode aqui. abrir. Ela não tem açúcar, não? Essa não. Na lista de ingredientes está dizendo só banana. Nada é à vontade, tudo é com moderação. Tá. Esse é o segredo. Isso aqui que é a bananinha, né? A banana passa, é só banana. A gente vai comer aqui, aproveitar. Aqui a gente tem um coco na lista de ingredientes dele também, só tem coco. Então, ok, é um coco seco e é só coco seco. Não tem açúcar, não tem adoçante. Então pode comer também. Esse está liberado. À vontade não. À vontade nunca. Tá, vou abrir também pra gente. E esse aí? Esse é o famoso zero. Zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Zero tudo, né? Zero até vitamina. Mas na lista de ingredientes tem sucralose, que é um adoçante artificial, que pode trazer uma desbiose para o intestino. A gente tem gordura vegetal, né? Que é uma gordura inflamatória, as gorduras vegetais da vida. Então, não é que não pode, mas é um socorro de vez em quando. Bem de vez em quando. No podcast pode comer? No podcast pode. Tá. Então, vamos lá. Antes da gente poder falar mais sobre isso, que eu quero perguntar, me fala um pouquinho. Você trabalha com saúde do intestino, você trabalha com desparasitação. Isso mesmo. Né? Que eu te conheci numa palestra maravilhosa. Gente, vocês têm que participar de uma palestra com ela, que vocês vão sair de lá cheio de coisa na cabeça, falando assim, gente, eu preciso disso. Eu preciso mudar minha vida. E você fala sobre desparasitação, desintoxicação e desinflamação, que são 3 questões extremamente necessárias para a gente, né? Para que a gente tenha saúde, para que a gente, né? Você
trabalha muito com esse foco da questão do intestino que eu vejo nas suas postagens, na sua fala tal, e né, na sua especialidade. Certo. Por que você se especializou nessa área? Então, vamos lá. Como nutricionista, eu me formei, né? E na faculdade a gente não tem muito esse contato com a nutrição da experiência com o paciente. Aquilo que funciona, aquilo que dá certo. Então, logo que eu me formei, eu fiz disciplina em obesidade na UFMG, né? Na disciplina de mestrado. E aí, eu comecei a estudar questões do intestino. Aliado a isso, eu era uma pessoa extremamente doente. Aos que me conheceram no passado, aos 20 e poucos anos, eu era uma pessoa que tinha infecções urinárias de repetição, que tive que fazer cirurgia para tirar pedra no rim, que tive piolinefrite, fiquei muito tempo internada, que saía 2 horas depois, voltava para casa correndo com infecções urinárias e eram bem severas. Com o tempo, essas infecções foram se tornando tão recorrentes que os antibióticos pararam de fazer efeito e eu tinha muitas comorbidades. Então, a faculdade foi aquele famoso arrasta, porque eu queria mesmo fazer, mas eu era muito doente. E aí, com o uso de tanto antibiótico, outras doenças vieram manifestando no meu corpo. Hipertensão, e aí depois eu tive má circulação, e aí era um remédio para cada coisa. Hipertensão, atenolol. Aí, falta de circulação, eu tomava o Venalote. E aí depois começaram as crises de enxaqueca. E aí eu vivia no hospital, tomando uma injeção na veia, ou algum medicamento para enxaqueca. Retenção de líquido, aquela falsa magra, né? Aquele rosto mais inchado, barriga inchada. Tem foto no meu Instagram, no meu antes e depois. Então, eu não era uma pessoa que parecia ser gordinha, acima do peso, mas era uma pessoa que tinha um percentual de gordura mais concentrado. E aí eu falo que a nutrição me salvou, porque se não fosse a nutrição, eu não estaria aqui para te contar essa história. Eu tenho 2 retrações no meu rim, que eu venho acompanhando, nunca mais tive nada, graças aos meus novos hábitos, graças ao meu conhecimento. E quando eu fui fazer a disciplina de obesidade lá na UFMG, eu comecei a aprender sobre emagrecimento, que era um ramo assim que eu sempre amei, que eu gosto. E aí começaram a falar sobre saúde do intestino, sobre resultados de exames bioquímicos que ninguém nunca havia me pedido. Como é que está a sua B12? Como é que está seu complexo B? Como é que está a sua vitamina D, que é a nossa resposta imunológica, é a nossa defesa contra infecções? E até então eu só tomava medicamento. Tá com isso, toma isso. Agora inclui isso e agora isso. E eu morrendo. E arrastando em vida. Já não conseguia trabalhar. Só tratando superficialmente. Só tratando a doença, né? A causa, aí tem isso, toma isso, né? E a causa ficando ali. E aí, quando eu comecei, eu já fui logo no urologista, meu médico, e falei com ele, olha, passa os exames, por favor. E a gente já tinha intimidade, que eu vivia no consultório. Ele prescreveu e eu fiz. Aí descobri que minha vitamina D estava entre 8, nunca teria resposta de evitar novas infecções, nunca havia tratado intestino, então... Você toma antibiótico, mata bactérias boas e ruins. Alimenta mal depois, multiplica a bactéria ruim, em seguida infecção novamente. Isso vira um ciclo, seja para o que for, infecção do que for, na verdade. E aí eu comecei a tratar com intestino, desinflamar o intestino, tirar alimentos inflamatórios, alergênicos, fazer uma dieta mais limpa. E no início foi fácil? Não foi. Eu era a Eliane que amava uma salsicha com batata palha e arroz. Não sei de onde eu tirei isso, mas realmente amava. Biscoitinho maisena molhado no café com manteiga. E era muito. Isso é coisa dos antigos. É coisa de mineiro também, né? E muito leite, né, na dieta e tudo. E quando eu comecei a limpar tudo isso, eu comecei a ter resultado. E resultado, e hoje, aos 40 anos, eu falo que eu nasci de novo. Porque hoje eu não... Passa gripe, passa dengue, passa covid, e graças a Deus eu estou muito bem. Posso vir a ter, ninguém está isento de nada, mas cuidando da saúde, a probabilidade é muito pequena. E para quem veio de onde eu vim, de um quadro de doenças, teria medo de um vento, na verdade. Então, eu falo que tratar o intestino é o primeiro recurso de qualquer enfermidade que você venha a tratar no seu corpo. Resultado de emagrecimento, resultado de doenças autoimunes, resultado neurológico, seja o que for, intestino. Mas aí é só tratar com a nutrição e acabou?
Então, a primeira parte que a gente tem que tratar é a alimentação. A alimentação, ela é fundamental. Mas no meu protocolo de tratamento do intestino, a primeira coisa que nós fazemos na primeira consulta é a limpeza do intestino. Eu brinco o seguinte, adianta jogar coisa boa no terreno sujo? Você vai pegar a sua casa, ela tá toda revirada, toda atrapalhada, e de repente você vai e coloca um sofá novo, lindo lá. Ele vai ter realce nessa sala? Claro que não. Ele vai parecer qualquer sofá. Mas se você mexe no ambiente, dá uma decorada, harmoniza aquilo ali, tudo vai responder muito bem. As pessoas vão chegar e vão notar, falando, nossa, que sala bonita. E é isso, a gente precisa também limpar o terreno. Então, para você receber nutrientes, para o seu corpo acelerar, funcionar, para que as suas células desempenhem ali o melhor papel, para que sua mitocôndria, tudo venha funcionar bem no seu corpo, você precisa ter resposta de tudo aquilo que você come. Se você tem um intestino habitado por parasitas, né, os vermes, os fungos, os vírus, não tem como, você não vai absorver a capacidade daquilo que o nutriente tem para te oferecer, ou mesmo a suplementação. E eu te digo mais, tem muitas pessoas por aí tomando muita suplementação. Ah, eu tomo ômega, eu tomo isso, eu compro isso, porque fulano falou que é bom. E vai fazer exames e tudo está baixo. Por quê? Porque não tem absorção. Nós não somos aquilo que nós ingerimos. Nós somos aquilo que nós ingerimos, digerimos e absorvemos. E é lá no intestino. Então, o intestino é o primeiro tratamento. Quero emagrecer? Intestino. Quero tratar a mente? Intestino. Quero melhorar as condições de saúde? Intestino. Ele é o primeiro, é a porta de entrada de um tratamento de sucesso. Então, quando a gente vai trabalhar a alimentação, primeiro a gente trata o intestino. Mas como que a gente trata o intestino? Como que a gente trata o intestino? Para mim, o primeiro passo, é claro que tudo é muito individual. Vai ter aquele paciente que não vai poder fazer um detox no primeiro momento. Mas que é detox? O detox é uma dieta que ela é qualitativa. A gente visa a qualidade nutricional para que o corpo acelere, para que as células venham a funcionar melhor no corpo dessa pessoa. Então, a gente vai tirar os alimentos inflamatórios. O que é inflamatório? Leite, glúten e carne vermelha, açúcares, né? E industrializados que tenham uma lista de ingrediente ruim, porque alguns a gente ainda consegue colocar ali a inserção. Tipo isso aqui, né? Esse daí não vai dar, não vai entrar no detox. Tem óleo vegetal, né? E aí a dieta detox, ela tem algumas fases, né? A gente tem a fase A, que a gente consegue inserir ali algumas proteínas, ovo, peixes. A gente tem a fase de limpeza, que a gente só vem com verduras, legumes e fibras. E a fase B, que a gente tem tudo da fase A novamente, menos as proteínas. Tem prazo para começar e terminar, são 21 dias, e a gente pega essa dieta detox e alia ela junto com a desparasitação, que inclusive a desparasitação é feita na lua certa, porque não dá para fazer fora da lua também. Então a gente casa os dois e aí tem o sucesso, tanto alimentar, e assim, o resultado dos pacientes são incríveis. É 6 quilos em 20 dias, é 8 quilos, mas depende da individualidade. A sua pode ser diferente, cada caso é um caso, mas geralmente a gente tem muito sucesso, porque a dieta inflamatória, ela retém muito líquido, então você fica inchado, você fica com aquela coisa estranha, e a detox, a primeira coisa que ela faz é trazer aquele visto em você. As pessoas falam, você emagreceu, você tá com alguma coisa diferente. E é muito isso, porque seu intestino começa a agradecer a limpeza que você está fazendo ali. Muitas pessoas, elas têm uma crença, a maioria, né, de que o detox seria aquele suco verde. Não é o suco verde em si. O suco verde, ele pode estar aliado à dieta detox. Ele é um ativo maravilhoso. Tudo que é verde vai transformar as toxinas, que são gordurosas, em água. E essas toxinas sairão na sua urina e nas suas fezes. Então, tudo que é verde, que tem clorofila, que tem ativos, vão ajudar muito. Mas a gente tem que ter até cuidado, porque quem tem hipotireoidismo, que tem que fazer um controle, a família das brácteas,
couve, brócolis, couve-flor, a gente tem que ter até uma moderação. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com esse tipo de alimento. Mas o agrião entra, alface, clorela, espirulina, são excelentes ativos que têm essas propriedades de detoxificar. Mas o que mais detoxifica? Comida de verdade, frutas, verduras, legumes, toda essa família das castanhas, das sementes, né? Nós podemos utilizar no detox, tá? E tem alguma restrição de frutas? Porque a gente também ouve falar que fruta engorda. Então, tem açúcar, né? Na dieta detox, não necessariamente. Todas as frutas estão incluídas e aí a exceção de frutas já seria um outro tipo de estratégia que também é validada cientificamente, que é uma estratégia mais low carb, né? Que a gente usa frutas com índice glicêmico menor. O que é índice glicêmico menor? É qual a velocidade que esse carboidrato vai atingir minha corrente sanguínea. Se é uma velocidade muito alta, tende a aumentar a sua gordura corporal. Então, nessa estratégia alimentar, a gente reduz isso, mas é outra estratégia, não é a do detox. Tá. Mas fala sobre a desparasitação. Antes de você falar, deixa eu falar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que eu fiz, tá? Eu fiz essa dieta detox, todo tratamento aí, e eu emagreci. Não emagreci muito, porque já estou mais ou menos no meu peso, né? Mas a minha cintura, vou te falar, 7 centímetros. Deu diferença, porque eu estou na fase da menopausa, né? Na fase da idade, onde a mulher está virando, né, cinturinha de ovo, onde a mulher está com transformação corporal, tudo é mais difícil, Com né? certeza. Emagrecer é mais difícil nessa fase. Com certeza. Mas depois a gente vai falar sobre isso também. Eu queria saber sobre a questão da desparasitação. Fala um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Como é que funciona? Não é só ir lá na farmácia comprar remédio, não? Não. Ainda tem um detalhe. Quando você deve desparasitar? Queda de cabelo, coceira no ouvido, muitos gases, empachamento, má digestão, diarreias frequentes, irritabilidade, cansaço, fadiga. Outra coisa, olhar exames bioquímicos. Eosinófilos alterado nos exames, percentual alto significa que ele está lutando contra agressores. Ferritina sempre baixa, pode ser questões de vermes, inclusive abrindo um parêntese aqui. Ancilóstomo. Ancilóstomo é um verme que você pode andar descalço ou em contato em algum lugar com sua pele e ele entra pela pele. Então é muito fácil. Criança sempre pega, né? Pode acontecer. Se tem contato, presença de fezes humana, né? Às vezes a pessoa até foi ao banheiro, não lavou a mão direito, pôs a mão aqui, limpou a unha assim, passou aqui, você veio e passou aqui, você pode ter contato com a pele. E aí o ancilóstomo, ele entra na sua corrente sanguínea, vai até o pulmão, porque a gente vai falar que verme fica em órgãos, né? Ele vai até o pulmão, perfura os alvéolos, vai lá na sua faringe, entra, vai para o sistema digestório, vai lá para o intestino delgado e lá ele adquire a sua maturidade sexual. E aí ele vai começar a fazer toda uma atividade no corpo. E ele é o roubador do nosso ferro. Então, tem pessoas que vivem tomando ferro venoso, vivem com ferritina baixa, dores nas pernas, cansaço, fadiga, muito sono, tem uma ferritina sempre baixa e fala, é a menstruação, e é por isso que eu estou tomando anticoncepcional direto. Tiro no pé. Na verdade, a pessoa não está tratando como deveria. E a gente tem vários outros fatores aí para desparasitar. Então, asma de repetição, tosse que não passa de jeito nenhum, muitas gripes e resfriados. Então, urticária na pele, eu já tive paciente que tinha que ficar deitado quando estava num período ruim da pele com lençol por cima e simplesmente era tratamento de intestino. Eu já tive paciente que fez não sei quantas colonoscopias para descobrir o que havia no intestino porque não ia ao banheiro, vivia de laxante. Ao tomar laxante, não sentia vontade na hora de ir lá fazer as necessidades e fazia na roupa. E era simplesmente desparasitar. Desparasitou uma vez e não teve mais o problema. Todos esses relatos estão lá, escrito pelos pacientes, nos meus destaques no Instagram. Então, nada inventado e, na verdade, é uma coisa que eu nem fico expondo tanto no Instagram, porque é a individualidade dos meus pacientes. Mas todo o tratamento, a minha infecção urinária foi banida
na primeira vez que eu fiz desparasitação e eu urinei puro verme no meu segundo dia no vaso. E foi um susto, eu ia deitar de novo para dormir mais um pouquinho, nem quis mais. Então, eu não tive mais infecções urinárias. Foi só isso? Não, não foi. Foi alimentação, foi uma acupuntura que eu fiz, foi, né, mudança no estilo de vida, mais suplementação, mais a desparasitação. É porque senão a pessoa acha que é um milagre, Acha né? que é só fazer desparasitação e resolveu tudo. E nem tudo pode ser verme também, tá? Mas a gente parte do princípio que eu tenho que ter um início de um tratamento. Eu tenho que apostar em alguma coisa e eu sempre aposto na limpeza do corpo. Então, para quem é desparasitação? Para todas as pessoas que têm algum sintoma, para quem tem qualquer tipo de pet em casa, tem que fazer pelo menos a cada troca de estação ou pelo menos 2 vezes no ano. Para as pessoas, né, que não têm pet, né, que uma vez no ano é o suficiente. Não é chegar na farmácia e comprar qualquer remédio, não é qualquer remédio que funciona para desparasitar. Cada remédio vai atingir um tipo de verme. E aí não tem como você tomar vários remédios de verme. Agora me dá esse, agora me dá esse. Não é assim. Então, eu trabalho com a desparasitação natural, onde a gente usa, para quem é mais antigo, vai saber lá das vovós, né? É o cravo, é o tomilho, erva de Santa Maria, a Juglans nigra, que é uma planta internacional. E aí a gente tem que fazer suporte para o fígado, tem que fazer suporte hepático, tem que usar lá berberina, silimarina, porque quando o verme está morrendo, ele está liberando toxina no seu corpo. Então tem que ter um preparo. Por exemplo, o verme ele é tão esperto que ele se encapsula num biofilme quando ele vai para o intestino. Então a gente precisa quebrar essa capa do verme para que ele realmente esteja disponível ali para morrer quando eu jogar a minha tintura, o meu ativo ali para desparasitar. Então 5 dias antes da lua, a gente precisa de fazer esse processo. Então, tem um protocolo para realmente ter resultado. E tem, porque são muitos os relatos que eu tenho. Então, eu acredito muito nesse tratamento. E eu falo que começou comigo, na verdade. E quando começa com a gente... Você é o seu case, né? A gente já tem a experiência. E aí, por que da lua, Georgia? A lua é porque o intestino, ele não vai ficar... o verme não vai ficar no intestino. O verme habita em órgãos, pulmão, coração, estômago, no cérebro. Ele se movimenta? Se movimenta, com certeza. Inclusive, vários casos de apendicite, acúmulo de vermes no apêndice. Pode ser fezes, pode ser vermes, mas acúmulo de vermes também pode acontecer. Você tem que fazer uma cirurgia, de repente, de apêndice porque acumulou vermes, e é muito comum. Tá? E tudo isso é validado cientificamente, tudo isso tem na literatura. Tem muitas pessoas que vão dizer que você não precisa limpar o intestino, que o sistema imune combate muito bem. Não, não combate. A quantidade que a gente tem de contato é nossa água, são as comidas que a gente come fora de casa, né? É todo um contexto que realmente a gente precisa. É uma unha que aloja, o próprio cabelo. Se você pegar um fio de cabelo e colocar numa solução, você vai ver a quantidade de bactéria que tem ali, Por de isso fungos. que é bom lavar o cabelo todo dia, né? Ah, importante, né? Quem tem o cabelão assim sofre, né? Pelo menos a cada 2 dias e tudo. Então, assim, a gente tem muita bactéria. Não dá para ficar neurado. Ai, limpa aqui, passa álcool aqui. Não tem como ficar assim o tempo todo. Então, a gente precisa se proteger de alguma forma. E aí, o que acontece? Esse verme vai para o intestino em alguns momentos, que é na lua nova e na lua cheia. Aumenta a serotonina no intestino. E eles amam serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, do prazer. E aí ele vai, deposita ovos, acasala e volta para o órgão onde ele gosta de morar. Então, é por isso que a gente precisa fazer desparasitação, mas da forma certa. Suporte hepático, tintura natural que mata 100% dos vermes e data certa, não é sair comprando qualquer remédio de farmácia e tomando em qualquer momento, porque não vai ter resultado e, além de tudo, vai ter prejuízo para o fígado. E exame de fezes? Exame de fezes... A gente fazia tanto quando era pequeno. Exame de fezes geralmente não acusa vermes, ele é um falso negativo. O exame que vai acusar vermes, assim, se você realmente vê ali, né, colonizado, é o coprológico. Não é todo laboratório que faz, os planos geralmente não cobrem, né? A gente precisa pagar para fazer esse exame. Ele é um exame mais específico, então ele sim vai conseguir. Mas esse exame normal não, porque o verme não habita no intestino. Logo, não tem como ter verme ali, a não ser que você vai fazer a coleta toda semana para investigar.
Então, muito difícil acontecer de sair vermes nas fezes. Se sair é porque o negócio já está bem complicado, né? Já está, né? Algumas pessoas que desparasitam falam ver pontos brancos, pontos de vermes ao desparasitar, mas já tudo morto, tudo tranquilo. Nada daquelas coisas assustadoras que o pessoal falava antigamente, né? Tomou um chá e saiu um verme vivo ali. Ai, que horror. O meu saiu, parece tudo morto também. Ninguém mexia dentro do vaso, né? Então, é bem essa questão aí. Mas o exame normal, de rotina, geralmente não acusa vermes. Se acusar gordura nas fezes, já pode ser um princípio de vermes também, tá? Sangue, né? Também. Então, tem que analisar. Fezes tem que olhar, inclusive, tá? Não tenham medo de olhar para as fezes, vocês devem. O nosso cocô diz muito sobre nós. O cocô tem que estar lá no formato de salsicha. Na escala de Bristol, entre o 3 e o 4, é o ideal para o formato do nosso cocô. O que é a escala de Bristol? A escala de Bristol é a escala que mede como está a saúde do nosso cocô, logo como está a saúde do nosso corpo. E aí ela tem os graus de cima e os graus mais embaixo. Aí tem os cabritinhos, né? Aqueles cocôzinhos mais durinhos, de mais esforço, é um grau péssimo. E tem os graus também que tá aquelas fezes mais amolecidas, aquelas fezes que você pode estar com alguma intolerância alimentar, alguma alergia, a digestão não tá legal. Os dois extremos não são bons. Entre 3 e 4 é a escala melhor, considerado 4 é o valor ótimo da escala de Bristol. Formato de salsicha, lisinho, compridinho, né? Esse é o formato ideal das nossas fezes. E as nossas fezes têm muito a nos dizer. Ela tem que afundar, ela não pode boiar, que é presença de gordura, excesso de gordura. Tem que ver se não tem sangue nas fezes, que pode ser indício de várias doenças. Tem que ver se não está saindo verme ali mesmo. Então, não é E cor? Fechar. A cor é aquela cor mais acastanhada, mas pode ter variações, dependendo do que você come. Por exemplo, se você comeu bastante beterraba, pode acontecer de sair mais vermelhinha. Aí tem que ter esse cuidado também. E mais acastanhada, mais, né, escurinha. Se você estiver tomando ferro também, ela vai sair praticamente preta, né? Então, tem essas variações de cores aí também. Entendi. E tem como a gente fazer uma prevenção para não ter que ficar desparasitando? A nossa prevenção é lavar as mãos, né? Sempre que possível, higienizar bem os nossas verduras, nossos legumes e frutas que a gente vai consumir cru. Tudo que vai no fogo mata verme. E vinagre não mata parasitas, tá? Para desparasitar ali, para tirar os vermes e os fungos, tem que colocar numa solução clorada, uma solução específica ali para verduras e legumes, ou aquela famosa receitinha caseira, né? 1 litro de água, 1 colher de água sanitária, lê lá no rótulo que ela é liberada para alimentos, e deixa ali por 10 a 15 minutos de acordo com a informação do fabricante. E muito cuidado com carne mal passada em restaurantes, né? Que é aquele pessoal que pede aquela carne sangrando. Tem que ter muito cuidado. Peixe cru, né? Onde você come salada, principalmente na rua, onde você está comendo alimentos crus, né? É uma série de coisas. Então, assim você consegue evitar mais, porque nós somos região endêmica para vermes. Minas, né? Espírito Santo, região do norte, nós somos regiões endêmicas. Então, a gente tem um número expressivo, a gente tem um número ainda bastante alarmante e elas estão aí espalhadas. Tem parasitas que a gente pega respirando no ar. Então, é muito essa questão aí. Você vai se prevenir, mas não tem como também ficar numa bolha. E quando eu era criança, né? Quando eu era criança, não. A gente já ouvia dos avós que a gente tem que ter anticorpos. E falava que quando caía o negócio, pegava para poder ter anticorpos daquilo ali que caiu no chão. Certo. Me explica isso. Então, os anticorpos é como se funcionasse a questão da nossa imunidade, né? É a nossa imunidade inata que vai estar ali combatendo os nossos agressores. Isso é muito bom. Agora, vamos dizer assim, eu desparasitei, estou aqui hoje com a saúde ótima, então meu intestino está colonizado com bactérias do bem, porque a minha alimentação é rica em probiótico, prebiótico, é uma alimentação menos inflamatória possível, me permito em alguns momentos, mas não faz parte da minha vida uma vida desregrada. E aí o que acontece? Nesse sentido, eu ainda tenho um sistema imune mais em defesa do meu corpo. Mas vamos pensar diferente, vamos pensar no indivíduo que não está tendo tempo de cuidar da saúde, não está comendo lá muito bem, está comendo muito industrializado, muito açúcar. Esse intestino não está colonizado com bactérias do bem. E aí, tudo que entrar, não vai ter sistema imune para combater. E dependendo de valores de referência que tiver nos exames também,
Também não vai ter proteção. Então, tudo depende. A gente até pode ter uma proteção, uma certa proteção, sim, né? E ficar um tempo maior sem desparasitar, mas, na verdade, não é o caso da maioria das pessoas. Não mesmo. Eu fiz a mentoria com você, né? E eu lembro que nós tivemos alguns relatos de pessoas que participaram da mentoria falando que não tomavam mais remédio, né? Controlado, a partir do momento que começou a fazer a mentoria, né? Passar por todos aqueles processos que você ensinou. Que mais? Sobre... Tinha gente que queria emagrecer, mas não emagreceu, mas perdeu cintura, mas teve mais qualidade de vida... conseguiu dormir, gente que não dormia, né? O que você me fala sobre isso, assim? Você acredita que se a pessoa seguir todas as suas orientações, no caso, né, do protocolo que você trabalha, se ela seguir todas as orientações e ela manter, porque às vezes a gente faz a mentoria, a pessoa pode fazer e depois chutar o pau da barraca, como diz o outro, né? Esquece, deixar para lá, e não continuar não continuar no processo aquilo que ela aprendeu ali na mentoria, porque você ensina, orienta, tal. O que você diz sobre isso? Ótima pergunta. O Grupo Missão Informa, ele nasceu por esse motivo. O Grupo Missão Informa nasceu porque as pessoas iam no consultório em uma consulta e acham que uma consulta vai resolver o problema da vida delas. Não vai. Primeiro que um papel com a dieta, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, não vai mudar a sua vida. Eu acredito que tudo na vida, tudo, seja no alimentar, no financeiro, no profissional, no amor, no espiritual, você precisa ter disciplina, você precisa mudar certos hábitos e você precisa de conhecimento, de sabedoria, principalmente. E no caso da nutrição não é diferente. Então, o grupo Missão Informa, ele nasceu com o propósito de acompanhar mais de perto essas mulheres que tinham intenção de emagrecer e não conseguiam. E aí, através do grupo, eu consigo fazer um acompanhamento, né, ali de 6 encontros, onde eu vou estar ali segurando na mão dessas pessoas, mas sem dieta. Elas estarão aprendendo como se comportar diante de uma festa, diante de um encontro com amigos, na sua vida, nas suas férias, no seu dia a dia. E aí elas vão controlar o quê? As emoções. Porque tudo está na mente. Se a pessoa não aprende que para você transformar a sua saúde, você precisa criar novos hábitos, não adianta você ir na consulta nutricional. Sinto muito te dizer. Então, muitas pessoas vão querer que o paciente vá pelo dinheiro, mas ele não vai ter transformação. Então, eu estou sendo muito sincera aqui. Para você ter resultado, você realmente precisa transformar. Tanto que no nosso grupo, em 27 dias, teve pessoas que, como bem disse você, não perdeu peso, mas eliminou 11 centímetros de cintura. Então, o corpo começou a trabalhar da forma inteligente ali naquele corpo. Cada corpo responde de uma forma, né? A gente teve a paciente que eliminou, né? Ela não perdeu, que ela não precisa nem encontrar. Ela eliminou 6 quilos e aí ela pergunta, eu não perdi massa gorda na bioimpedância e eu também não ganhei massa muscular. De onde eu eliminei esses 6 quilos? De retenção de líquido por uma vida extremamente desregrada. Então, a partir dali, o corpo começou a desinflamar e vai responder. Por que as pessoas melhoram a pressão, que foram os nossos relatos no grupo? Por que melhoraram a pressão e o sono, que foram um dos mais relatados ali por maior parte do grupo de mulheres? Porque começou a trabalhar intestino. O nosso intestino, ele tem muitos neurônios, por isso que ele tem o apelido de segundo cérebro. Não sei se você sabia disso. Ele é segundo cérebro porque ele tem mais de 500 milhões de neurônios. E aí levou esse apelido. E nesses neurônios, ele faz a captação, ele faz a produção ali de neurotransmissores, e um deles é a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar e do prazer. Quando a minha paciente começa a tratar ali o intestino, ela começa a liberar dopamina, endorfina, serotonina, e o intestino ele está diretamente ligado com esse envio. Então, você começa a ter uma capacidade neurológica melhor, logo seu sono melhora, e até as suas escolhas, você tem a capacidade de ter mais disposição para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque eu sempre brinco, força de vontade não funciona não, ela funciona 15, 20 dias. Depois disso, acabou, você não vai fazer mais, é só uma dieta. Então, para mim,
o tratamento começa na mente. E aí vai para o intestino. Do intestino começa a partir ali. A imunidade melhora. As suas escolhas começam a ser mais saudáveis. Por quê? Se seu intestino está limpo, bem colonizado, tratado, você não vai querer ficar comendo açúcar toda hora. A sua própria língua ali vai rejeitar aquilo. Então, tem pessoas que acham assim, é possível? É possível, tá? E para todo excesso existe uma falta. Então, se a pessoa mesmo tratou o intestino e ainda está em busca da comida para suprir fome emocional, ela tem que tratar a causa. Então, ela tem que entender qual é a falta que está fazendo ela ir para esse recurso. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas tem que comer tão pouquinho? Não, não tem que comer pouquinho. Na verdade, tem pessoas que comem, depois de uma adequação, um volume maior do que antes e emagrecem. Por quê? Porque quando você come comida de verdade, você vai acelerar seu metabolismo. E aí, tudo no seu corpo começa a funcionar melhor. Aí os seus hormônios que estavam em queda começam a melhorar. Por quê? Porque você inseriu gorduras do bem, porque você começou a se exercitar, porque você começou a fazer escolhas saudáveis. Aí sua glicose começa a funcionar melhor. Por quê? Porque você não está fazendo pico, mandando coisas muito agressivas. E aí o seu pâncreas fica lá, né? Eu brinco assim, quando você come muito açúcar. Tadinho do pâncreas! Ele fica desesperado, porque excesso de açúcar na corrente sanguínea queima as nossas veinhas. E as nossas dos olhos, inclusive, são bem fininhas. Por isso que o diabético severo acaba tendo perda da visão. Então, o pâncreas fala, vou liberar insulina para poder recolher esse açúcar todo. E aí, o que você faz? Passa meia hora, tá com fome de novo. Por quê? A digestão é muito rápida. O metabolismo entra em bagunça ali para poder tentar resolver aquele problema e é um ciclo e você vai ficando cada vez mais doente. Então, quando você faz uma dieta detox, limpa o intestino e 30 dias o corpo está agradecendo, assim, obrigada. E aí o pâncreas começa a funcionar melhor, o seu fígado começa a detoxificar melhor, inclusive. Eu sempre falo, exames TGO, TGP, gama, eles medem o funcionamento do fígado e as enzimas que estão sendo liberadas, a capacidade de detoxificação. E eu sempre falo, não olhe valor de referência, vai pelo valor ideal. Essas células e o funcionamento do fígado nos exames tem que estar todas abaixo de 25, para que seu fígado esteja fazendo um bom trabalho de detoxificação do nosso corpo. E de que a gente é intoxicado, Georgia? É do creme que a gente passa no rosto, é do protetor solar que pode ter alumínio, é do esmalte de unha que tem não sei quantos ativos lá. Eu vou te falar um negócio. Minha vida mudou depois que eu fiz essa mentoria, porque meus hábitos mudaram. Quando eu vou no supermercado, eu procuro comer o mais natural possível. Eu até evito essas coisas embaladas assim de supermercado, porque eu sei que sempre tem um componente de conservante, sempre tem alguma coisa aqui que não é natural. A gente não sabe de onde essas coisas estão vindo, apesar delas serem industrializadas, elas terem a Anvisa, a aprovação e tudo mais. Mas a gente não sabe de onde que está vindo, como vai estar sendo plantado, como está sendo, sei lá, o que está acontecendo por trás desses bastidores. Então, assim, a gente ouve muita coisa e vê muita coisa na internet. Às vezes é bom e às vezes é ruim. O bom é que você começa a ter um olhar diferente sobre a alimentação que você está tendo, para que você evite mesmo, de fato, aquela alimentação que não é natural. Exatamente. Porque o natural ele vai te trazer saúde e o artificial nem sempre ele vai te trazer saúde. Ele é algo complementar para o seu dia a dia, não é isso? Sim, exatamente. E aí, assim... com a mudança de comportamento que eu tive, uma das mudanças que foram muito importantes para mim foi o beber água pela manhã. Né? A gente está aqui quase finalizando, mas eu vou pedir para você falar sobre isso. É o beber água pela manhã, que agora eu vou no banheiro muito bem, não é beber água de qualquer forma, ela vai explicar mais ou menos, tá? Porque você tem que fazer essa mentoria dela, que você vai aprender muito mais. O beber água de manhã, que agora eu vou bem no banheiro, e raspar a língua, né? Que eu comprei o raspadorzinho para raspar a língua. E essas mudanças já foram significativas na minha vida, fora a alimentação, tá? Exatamente. Se eu tiver uma complementação com a atividade física, eu tenho certeza que eu vou ficar mais disciplinada ainda. Vai fechar com a chave de ouro. É porque a atividade física, ela inibe um pouco a vontade de comer. Sim. Eu já percebi isso, porque eu já fiz muito musculação. É a questão dos hormônios. Quando você faz atividade física, você libera vários hormônios do bem. E aí que
você consegue mesmo até ter mais foco, mais disciplina. E aí, o que que acontece, né? Nessa questão aí de acordar. Quando a gente acorda, eu falo que a gente tem que melhorar 1% por dia. E aí, no final do mês, você estará 30% melhor e assim por diante. Não se cobre tanto. Coloque metas, não deixe de colocar, mas coloque metas alcançáveis. Então, eu sempre falo com meus pacientes na primeira consulta. Você acorda e faz o quê? Ah, escova o dente, toma banho. Gente, não escova dente, principalmente se você tem problema na tireoide. Porque o flúor de pasta compete, principalmente se for uma pasta de dente com flúor, né? Porque hoje a gente já tem pastas mais saudáveis. Mas você está aqui na boca, um local de alta absorção, na língua, na boca, na mucosa. Então, você joga pasta. Eu falo, você precisa raspar a língua, porque quando você joga pasta, mascara aquela saburra que está na sua língua e você não joga aquilo fora. Na verdade, você vai engolir. Então, eu falo que tem um ritual. Acordou, fez xixi, raspar a língua. Eu gosto muito do raspador de cobre, né? Porque ele é antibactericida, porque ele é um material que é legal para a gente usar. Mas pode ser o inox, pode ser uma colher, mas a escova não dá. A escova mascara, ela não raspa aquela saburra que parece até um catarrinho, assim, quando você vai olhar mesmo, e costuma ter até um cheirinho ruim, dependendo do que a pessoa comeu à noite. Aquilo tem uma mistura de saburras que o fígado eliminou durante a noite, né? Da sua saliva parada ali na boca e não deve voltar para dentro do seu corpo. Feito isso, 500 a 700 ml de água. Eu sei que no início muita gente vai falar, meu estômago embrulha, não dá, eu fico indo ao banheiro toda hora. É uma questão de hábito. Depois o seu corpo vai adaptar e vai gerenciar isso muito bem. Tá com o intestino travado, se você mornar um pouquinho essa água e tomar, você já vai começar a sentir toda a diferença. Mas se tomar em temperatura ambiente, uma temperatura mais voltada para a temperatura corporal, o corpo começa a funcionar como um todo. Então, ele acorda, a digestão melhora, a absorção dos nutrientes, a percepção de sabor na sua língua, principalmente depois que você pega a prática de raspar a língua. A percepção de sabor, até a vontade de doce, diminui muito. Então, eu falo que é o primeiro hábito, assim, fácil, prático e que você fazendo todo dia, ele vai virar parte da sua rotina. Porque a primeira vez a gente tem que se cobrar, a segunda também, mas a partir do momento que você fez 21 dias seguidos, o seu cérebro começa a assimilar como parte da rotina. Então, ele mesmo começa a te lembrar, acordar, raspar a língua e tomar água. Isso é uma prática de, sim, todas as pessoas que começam a fazer falam, meu Deus, transformou minha vida, uma coisa tão simples. Quer adicionar limão na água, quer adicionar um shot, tudo bem, não tem problema. Mas se você já só raspar a língua e tomar água, já está fazendo um grande benefício aí para a sua saúde digestória, absortiva e por aí vai, né? E a questão da alimentação, eu falo o seguinte, eu fazendo meus protocolos, detox e tudo, isso foi transformando a minha vida naturalmente. Hoje eu não tenho que fazer esforço para não comer pão, para não tomar leite. Meu próprio corpo não quer. Inclusive, vindo para o podcast, uma paciente minha de Belo Horizonte, online, atendi ela na Fiat e ela continua comigo. E ela falou assim, ela está grávida, ela já se consultou comigo. E aí a médica dela falou assim, toma leite por causa do cálcio, por causa do bebê. E ela foi tentar tomar o leite. Ela encheu de urticária na mão, que virou uma ferida. E o intestino dela bagunçou todo. Aí ela foi e voltou para mim e falou, não, eu vou seguir o que a Eliane me passou. Gente, a gente tem mais cálcio num leite de castanha, num leite de amêndoas, do que em um leite de vaca que tem baixa de magnésio. Então, assim, ela falou, uma semana depois já não tinha nada, leite é inflamatório mesmo, é perceptível no meu corpo, não tem jeito, ele me causa desbiose. O que a desbiose traz? As doenças intestinais, as inflamações do nosso corpo. Então, intestino é para ser limpo. Todas as pessoas têm que tirar leite e glúten? Não, todas as pessoas não têm. Mas muitas pessoas precisam, por causa do perfil inflamatório. Uhum. Bacana, adorei nosso bate-papo. Que legal, eu Nossa, também. Uma delícia. Olha, eu gostaria de pedir para você falar alguma coisa para as pessoas que estão olhando aqui nessa câmera. Uhum. Algo que você acha que seria relevante para que elas tenham uma vida mais saudável. Ótimo. Olha, eu indico para vocês o seguinte. Façam. Não coloque metas que você não consiga atingir, mas não deixe de fazer. Melhore 1% todos os dias. Ah, Eliane, mas eu vou morrer do mesmo jeito que o fulano era saudável e teve câncer. Não tenha essa mente medíocre e atrasada. Pense em você no hoje, no amanhã, no futuro
e melhore 1% por dia, cuide do intestino, da alimentação, da suplementação, faça exames, mesmo que alguém te diga que é bobagem. Porque cuidar da saúde, eu não gostaria de voltar aos meus 20 anos, quando eu era completamente doente. Hoje eu tenho vida, mas eu tenho aquela vida assim, eu acordo e falo, uau, esse é o dia. E é assim que a gente fica depois de se nutrir. E eu gostaria que todas as pessoas experimentassem isso também. Esse é meu recado para você. Bacana. E se você quer também fazer a mentoria, aprender a se alimentar direito, a ter mais saúde, aprender a ler rótulo de alimentos, aprender o que você está ingerindo, aquilo que te faz adoecer. Às vezes você tem uma doença psicossomática, algum problema, e você quer melhorar. Câncer também, né? Câncer, depressão, todas as doenças estão ligadas na saúde do intestino, na saúde do corpo. Isso aí, se você quer tratar, então procure aí a Eliane Nunes no Instagram dela. Qual é o Instagram? Eliane.nutricionista. Isso aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo e curte aí, siga e aproveita. Muito obrigada, Eliane. Nada, eu que agradeço. Podcast Conecta Mais finalizando. Até a próxima.